O Partido Social Democrata apresenta aqui duas propostas que entendemos serem, para além de oportunas, aquelas que melhor podem servir o Porto Santo, a sua população e aqueles que nos visitam em termos de transportes aéreos. A primeira exige ao Governo da República o lançamento atempado do procedimento de concurso público internacional da rota Porto Santo-Funchal-Porto Santo. E deste âmbito, convém referir que na União Europeia são reconhecidas as desvantagens permanentes da ultraperificidade e da insularidade, constituindo as regiões ultraperiféricas uma realidade regional europeia única, cujas especificidades e necessidades singulares se encontram expressamente consagradas no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. A Constituição da República Portuguesa consagra que todos os cidadãos têm a mesma dignidade e são iguais perante a lei e que ninguém pode ser prejudicado, privado de qualquer direito em razão do território de origem, estabelecendo como tarefa fundamental do Estado promover o desenvolvimento harmonioso de todo o território nacional, tendo em conta, designadamente, o caráter ultraperiférico dos arquipélagos dos Açores e da Madeira. A Madeira e o Porto Santo, pelo seu caráter insular, arquipelágico e ultraperiférico, padecem de desigualdades territoriais e estruturais que as tornam fortemente dependentes da acessibilidade externa. Neste âmbito, a acessibilidade aérea assume um papel preponderante na mobilidade dos residentes, turistas e imigrantes, constituindo-se garante, inclusive, da continuidade territorial, princípio que cumpre ao Estado assegurar, uma vez que este território é parte integrante de Portugal. Este princípio assenta na necessidade de correção das desigualdades estruturais, originadas pelo afastamento e pela insularidade, e visa a plena consagração dos direitos de cidadania da população madeirense e porto-santense, vinculando designadamente o Estado ao seu cumprimento, de acordo com as suas obrigações constitucionais. Neste sentido, aos serviços aéreos regulares explorados na rota Porto Santo-Funchal-Porto Santo, têm sido, desde 1996, impostas obrigações de serviço público pelo Estado português e lançados respectivos concursos públicos para a exploração dos referidos serviços aéreos em regime de concessão, de acordo com o direito europeu. Sendo esta rota vital para o desenvolvimento económico e social do Porto Santo e inexistindo condições de mercado dos transportes aéreos que garantam a existência de serviços aéreos regulares, impera a manutenção da imposição da operação de serviço público para a prestação de serviços aéreos da rota Porto Santo-Funchal-Porto Santo, por forma a dirimir as dificuldades de acesso aos residentes, turistas e imigrantes, bem como o distanciamento económico e social de toda a população. Face à enorme incerteza gerada no turismo do Porto Santo, devido ao atraso verificado no procedimento da atual concessão, que levou à prorrogação do anterior contrato e à posterior celebração com a Bitter Canárias S.A. de um contrato para a exploração desta rota com sucessivas prorrogações até abril de 2019, importa alertar o Governo da República, em particular o Ministério das Infraestruturas e da Habitação, para a necessidade de promover a abertura atempada do procedimento de concurso público internacional para atribuição em regime de concessão da exploração de forma regular da rota Porto Santo-Funchal-Porto Santo, aliás, nos termos da regulamentação europeia aplicável às obrigações de serviço público no âmbito dos serviços aéreos da comunidade. Por outro lado, importa lembrar que, ao longo dos últimos anos, foram introduzidas algumas melhorias nas condições de mobilidade, nomeadamente a do sistema do bilhete corrido, sem qualquer custo adicional para o passageiro, que permite a viagem com um bilhete e tarifa única corrida entre Porto Santo, Funchal e Lisboa, e vice-versa, ou outro qualquer origem ou destino nacional ou internacional, independentemente da companhia aérea, situação esta que deverá continuar a ser salvaguardada. Assim sendo, as exigências constitucionais a que o Estado português está vinculado como forma de corrigir as desigualdades estruturais originadas pelo afastamento e pela insularidade da Madeira do Porto Santo, assegurada pelo princípio da continuidade territorial, obrigam a uma posição clara e inequívoca na defesa e na salvaguarda dos direitos dos portugueses residentes na região. Assim, a Assembleia Legislativa da Madeira, através da proposta do PSD, com esta proposta do PSD, pretende recomendar ao Governo da República que assegure a abertura atempada de procedimento de concurso público internacional para a atribuição em regime de concessão da exploração da rota Porto Santo-Funchal-Porto Santo, atendendo ao aproximar do termo da anterior concessão em abril de 2022, a manutenção de um sistema de bilhete corrido sem qualquer custo adicional para o passageiro que permita a viagem com bilhete e tarifa corrida entre Porto Santo-Funchal, Lisboa e Lisboa-Funchal-Porto Santo ou entre qualquer outra origem ou destino nacional ou internacional, independentemente da companhia aérea, a definição do caderno de encargos do referido procedimento concursal do aeroporto do Porto Santo como ponto de partida para a ligação aérea entre aquela ilha e a Ilha da Madeira. A aeronave terá que ter, no mínimo, 36 lugares, garantindo transporte de 23 kg de carga de porão por passageiro, mais 8 kg de carga na cabine. Uma aeronave de 36 lugares terá que efetuar, no mínimo, 3 ligações diárias, Porto Santo, Funchal, Porto Santo
Funchal e Funchal Porto Santo no inverno e um mínimo de 4 ligações no verão e ata. A tarifa especial de atleta para as equipas esportivas da Ilha do Porto Santo que se desloquem à Ilha da Madeira em competição, garantindo uma redução significativa relativamente à tarifa de residente. A isenção de taxas de alteração de bilhete para os residentes na Ilha do Porto Santo, nas viagens interilhas, ou seja, nos percursos Porto Santo-Madeira e Madeira-Porto Santo. Que garanta aos estudantes universitários com residência na Ilha do Porto Santo a possibilidade de levar na bagagem de porão 2 peças até 32 kg, independentemente da tarifa, nas viagens de ou para a Ilha da Madeira, Açores e Portugal Continental. Que a aeronave tenha todas as condições para pessoas com mobilidade reduzida. Que estejam contempladas as tarifas de bebé entre os 0 e os 2 anos e de criança entre os 2 aos 12 durante toda a concessão. Que garanta a possibilidade de o passageiro residente na Ilha do Porto Santo adquirir a tarifa One Way, Porto Santo Funchal ou Funchal Porto Santo, com o respectivo desconto de residente. Que esteja assegurado o serviço público de transporte de correio. Que o procedimento concursal público internacional estabeleça todas as condições para a empresa que explora esta rota promova campanhas promocionais com preços competitivos e atrativos nas alturas de menor procura, aumentando assim a competitividade do destino, contribuindo de uma forma decisiva para o desenvolvimento da economia local durante todo o ano. Estas propostas, o PSD, em sede de especialidade, irá ainda apresentar mais 2 aditamentos desta proposta, que por lapso não ficaram escritos nesta proposta que apresentei, que será uma relativamente a um posto físico de venda de bilhetes próprio ou através da Ground Force, como hoje existe, e que esteja registada a possibilidade da realização de voos extra sempre que seja necessário, sempre que a procura assim o dite. Relativamente à segunda proposta, em que exige ao Governo da República que a acionista maioritário da TAP que a Companhia Aérea Nacional assuma as suas obrigações de serviço público na rota Porto Santo-Funchal-Porto Santo. A transportadora aérea portuguesa, SGPS SA, maioritariamente pública, ressalve-se, não pode demitir-se de assumir o seu dever. Deve, inclusive, garantir as obrigações de serviço público perante todos os portugueses, nomeadamente os portugueses das regiões autónomas. A TAP, detida maioritariamente no Estado português, companhia de bandeira e receptora de milhares de milhões de euros dos cofres públicos, deve assumir as suas obrigações de serviço público na rota Porto Santo-Funchal-Porto Santo. A sua participação, enquanto companhia aérea maioritariamente detida pelo Estado neste procedimento concursal, é essencial como garantia do cumprimento das obrigações de serviço público a que o Estado português está vinculado, como forma de corrigir as desigualdades estruturais originadas pelo afastamento e pela insularidade da nossa região, maiormente pela dupla insularidade a que a Ilha do Porto Santo está afetada. Considerando que a TAP SGPS SA possui 8 aeronaves no modelo ATR 72-600, idênticos aos que operam atualmente na rota Porto Santo-Funchal-Porto Santo, consideramos ser uma aeronave adequada e que preenche todos os requisitos necessários e dão em conta das necessidades dos residentes, turistas e imigrantes. Assim, com esta proposta, pedimos que o Governo da República assegure a participação da TAP SGPS SA, enquanto companhia aérea maioritariamente detida pelo Estado, no procedimento concursal na modalidade de concurso público internacional para atribuição em regime de concessão da exploração da rota Porto Santo-Funchal-Porto Santo, como expressão das obrigações de serviço público a que o Estado português está vinculado. Se a TAP SGPS SA garantir a concessão da linha Porto Santo-Funchal-Porto Santo, a frequência mínima de 3 ligações semanais a Portugal Continental, de preferência à quarta-feira, sexta-feira e domingo, com o itinerário Porto Santo-Funchal-Porto Santo, Lisboa ou Porto, realizando no regresso o itinerário Lisboa ou Porto, Porto Santo-Funchal-Porto Santo, ligando desta forma o Porto Santo ao mundo e facilitando a rotação das aeronaves e das tripulações, possibilitando ainda uma maior rentabilidade da aeronave. Que seja salvaguardado o número mínimo de lugares para os residentes da Ilha do Porto Santo nas ligações interilhas, tendo em conta o número médio de passageiros nos últimos 3 anos de concessão, nos dias em que ocorrer a ligação a Portugal Continental. E por último, mas não menos importante, que se a TAP SGPS SA garantir a concessão da linha Porto Santo-Funchal-Porto Santo, promova campanhas promocionais com preços competitivos e atrativos nas alturas de menor procura, aumentando assim a competitividade do destino, contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento da economia local durante todo o ano. Muito obrigado.